período. Até porque, se não o tivesse feito, não teria sobrevivido à fortíssima concorrência que vem da Ásia, em condições, volto a dizer, de desequilíbrio concorrencial em variáveis críticas no aspecto de disputa do mercado. Aproveitar esse gancho aqui para falar justamente, a gente está falando do desempenho aqui do setor têxtil, né? Como é que foi esse 2008, esse 2009, o que se espera para 2010. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim das relações comerciais com a Argentina, que é o maior importador de têxteis e confeccionados do Brasil, e ou antes ou na sequência, como você preferir, as relações comerciais com a China, que disparadamente ao contrário, é o maior exportador de têxteis e confecções para o Brasil. Bom, vamos começar pela Argentina, porque o governo brasileiro... É o lado bom da coisa. Terá com o governo argentino, amanhã começa mais uma bilateral entre os dois países. As relações em 2009 foram muito difíceis, porque a Argentina impôs licenças não automáticas para importação de uma série de produtos, e os produtos têxteis e confeccionados foram os mais afetados nesse processo. A imposição de licenças não automáticas é um ato perfeitamente legítimo no âmbito da OMC. O que não foi correto e não foi legítimo é que os argentinos demoraram muito acima dos 60 dias de prazo regulamentar que é estabelecido pela própria OMC para que uma licença seja concedida. Mas no final de 2009, com as reuniões últimas do presidente Lula com a presidente Cristina Kirchner, o que nós tivemos foi uma promessa de que nos primórdios, ou nos princípios de 2010, o mercado ou melhor, a emissão das licenças, ela se normalizaria dentro do prazo legal estabelecido. Se isto acontecer, e ainda temos licenças que ultrapassam os 60 dias, sem dúvida, o que nós vamos ter é que simplesmente o mercado vai se acomodar aos 60 dias. Vai voltar à normalidade, digamos. Quem comprar já tem que saber que vai demorar 60 dias e quem vender também sabe que tem esse limite de tempo. Então, estabelecido o patamar da normalidade da emissão das licenças, o mercado tende a evoluir de acordo com a própria situação de consumo e demanda que tivermos nos dois países. Hoje, por exemplo, as exportações elas têm menos competitividade do que as importações. Então agora eu vou pular rapidamente para a China. Por quê? Porque uma variável-chave que o ex-ministro Mário Henrique Simons, saudoso ministro Mário Henrique Simons, colocava é que o câmbio é o preço de todos os preços. E ele dizia também que sim, a inflação aleja, mas o câmbio mata. E nós temos uma situação muito díspare em termos de câmbio. Por um lado, o nosso câmbio é flutuante, o que nós apoiamos. O tripé que tem regulado a política brasileira econômica nos últimos 10 anos, superávit primário, câmbio flutuante, metas de inflação, é exitoso. É bem-vindo. É bem-vindo, dá transparência às transações. No entanto, nós estamos competindo com países que têm uma política totalmente diferente. Então, a China, que vinha adotando uma apreciação do seu câmbio lenta, 3%, 4% ao ano, mas vinha adotando, ela interrompeu isso no momento em que a crise eclodiu e atrelou sua moeda ao dólar. Então ela desvalorizou sua moeda junto com o dólar, aumentando a sua competitividade e ao mesmo tempo aumentou seus subsídios internos. Então é óbvio que nós estamos lidando com... Quer dizer, aquela história, a China já tem uma competitividade natural pela grande massa de produção, pela escala, pelo baixo custo da mão de obra, baixo custo de matéria-prima, e ainda vem essa questão do câmbio que vem piorar, digamos assim. Exatamente. Em paralelo, o que aconteceu nesse quadro? Os grandes mercados compradores do mundo, Estados Unidos, os países da União Europeia, o Japão, a Austrália, que representam em torno de 85% da importação de vestuário que é transacionada no mercado internacional. Só para ter uma dimensão, o mercado de têxteis e confeccionados é um dos maiores do mundo, são mais de 500 bilhões de dólares transacionados anualmente. O consumo de fibras, mundialmente falando, gravita em torno de 70, 75 milhões de toneladas de todos os tipos de fibras, e cerca de 60 a 70% tem como destino final o vestuário, que é o grande consumidor. Mas voltando ao caso anterior, os mercados que tradicionalmente são os grandes importadores da China entraram em recessão. Estados Unidos, os países da União Europeia, Japão, Austrália, e com isso houve queda de consumo. Ora, os chineses, apesar de estarem colocando, e estão fazendo alguma coisa nesse sentido, de amplificar a possibilidade de demanda interna ser um fator alavancador do seu crescimento, ainda tem muita capacidade instalada, ociosa, em busca de mercado. E o Brasil, por ter se saído bem, ou relativamente bem, da crise de 2009, e ter perspectivas favoráveis para 2010 e até onde a nossa vista alcança, é um natural estuário de parte, pelo menos, dessa capacidade instalada chinesa, que não encontra mais, digamos assim, mercado nos países envolvidos. Então, soma-se uma necessidade de preservar
as suas operações, soma-se a efeitos induzidos por uma política governamental centralizada, e isto é que nós, como empresários brasileiros, trabalhadores brasileiros, temos que enfrentar. Ou seja, não tememos a concorrência, até porque a concorrência está no DNA do setor, é um setor de competição quase perfeita. Agora, nós não podemos ter câmbio contra, juros contra, carga tributária contra. Concorrência saudável é bem-vinda, concorrência desleal já é complexo. Aí você está fazendo o antítese do que é fundamental para esse país. Nós, obviamente, não podemos dissertar aqui, conversar sobre N necessidades, mas duas eu acho que todos nós concordaremos. Esse Brasil precisa de gerar emprego e precisa de boa educação. E desonerar também, acho que a questão do custo Brasil também, né? O custo Brasil que envolve não só a questão de impostos, né? Que fala-se há anos a urgência, a necessidade de uma reforma tributária, mas também o custo Brasil que está implícito nessa questão da logística que você falou. Você deu um exemplo aí calamitoso, né? Que é mais barato vir do Paquistão para o Nordeste do que de Minas Gerais para o Nordeste. Isso é inconcebível. Isso são vários, eu estou relatando um caso, mas esses casos são comuns. Então, o Brasil, neste instante, ele tem uma perspectiva favorável. Aliás, no mote do programa, como está a moda num país que está na moda? Eu vou me apropriar do que o presidente Lula discursou, não ele diretamente. Não é bom só estar na moda, é bom você estar na moda e ter um estilo que as pessoas queiram preservar, porque estar na moda, a moda pode ser passageira. Exato. E nós não queremos que o Brasil seja um país passageiro. Nós queremos que o Brasil seja um país... que o Brasil seja a Chanel da moda, né? O nome de longa... Preserve-se em todos os itens que envolvem a sociedade do nosso país, que é um país rico em diversidade cultural, em etnia, e isso se traduz na riqueza da música, da moda, do cinema, da culinária, em todas as manifestações culturais. Afinal de contas, a moda também é cultura, né? Inclusive, é uma manifestação cultural. Está inserida no planejamento agora do Ministério da Cultura como uma manifestação cultural, e nós participaremos, junto com outros atores desse segmento, dessa política cultural envolvendo a moda. Porque você pode contar a história do mundo de diversas formas, entre elas pela vestimenta. Pode ser pela culinária, pode ser pelos hábitos, mas certamente a vestimenta, você faz uma história do mundo sobre a sua moral, costumes, etc., olhando para a vestimenta de cada época. E é um item de necessidade fundamental, né, em que todos, até a gente brinca, que nada é mais importante do que o vestuário, porque a mãe, a gestante, ela antes de qualquer coisa, ela cuida do enxoval. Então, e depois das roupas para a gestante. É o primeiro pensamento que a mãe tem ao saber que estar grávida, é a construção do seu enxoval, do enxoval da futuro filho ou filha, né? Então isso mostra que é uma característica marcante. O Brasil tem um consumo de fibra per capita de ordem de 12 quilos, o que é pouco, mas reflete, evidentemente, 20 anos de estagnação que nós vivemos. Países como os Estados Unidos têm cerca de 45 quilos de fibra de consumo per capita anual. Se bem que a gente tem contra nós o calor também, o clima tropical, que a pessoa põe um shortinho, uma camisetinha, uma havaiana e está tudo bem. Por outro lado, temos um outro fator. Como você troca mais de roupa, porque o clima é tropical e a vida outdoor é maior do que a vida indoor, isso exige que você se coloque permanentemente sob as vistas da sociedade. E nós não podemos, apesar da maior parte do consumo das fibras se dar para atender a demanda de vestuário, nós temos outras demandas que são importantíssimas para a indústria têxtil brasileira. Olhando agora sobre a ótica dos têxteis técnicos, tecnológicos, as obras de infraestrutura, Copa do Mundo, Olimpíadas. De uniformes, aí o efetivo policial aumenta, você precisa de uniforme para os efetivos policiais, para os trabalhadores, que também tem a parte que, vamos supor, a gente sai um pouquinho da moda, daquela parte que a gente está acostumado a ver de desfile, coisa e tal, mas existe um grande demanda como se fala, de uniformes, de roupas para trabalho. E né? mais do que isso, você tem os tecidos técnicos, tecnológicos para suportar as estradas, encostas. Agora, recentemente, você tem uma manta para proteger determinadas encostas sob risco, feitas de fibra de coco. Você tem na biodiversidade brasileira um fator extremamente favorável para a nossa competitividade futura. O país agora, com a descoberta do pré-sal, está eliminando constrangimentos energéticos que sempre bloquearam o nosso crescimento, que sempre nos trouxeram crises quando o mundo entrava em alguma fase menos positiva. Isso parar também, temos um enorme projeto em Suape, sendo conduzido pela Petrobras, agora sócia com Braskem, que vai nos colocar na produção do poliéster que demanda esse tipo de insumo. E são insumos para a indústria de têxtil. Exatamente. Então o Brasil, como poucos países do mundo, ele tem uma cadeia
verticalizada, diversificada,